Antes de mais nada, gostaria que vocês prestassem atenção neste áudio, porque todo o nosso vídeo vai se basear no áudio que eu vou colocar agora. Vinicius, desde luego, es un jugador que es diferente, un jugador que marca la diferencia. Eso ya es un hecho y lo ha demostrado en este año y año pasado. Y un jugador que es capaz de marcar un gol en final de Champions, no el único gol y tal, la última Champions que ganó el Real Madrid, pues de verdad merece todo el respeto, ¿no? Y luego cuando hablas con toda la humanidad, ¿no? Siendo madridistas o no, cuando hablas de las cualidades futbolísticas, todos te van a decir lo mismo, ¿no? Un jugadorazo, ¿no? Pues tienen cosas diferentes, ¿no? Pero luego también te hacen este comentario sin preguntarles, pero tiene que cambiar este comportamiento, ¿no? Porque irrita a los contrarios, irrita a los jugadores del equipo contrario, irrita incluso a sus propios compañeros, ¿no? Porque en esas peleas suyas, pues hemos visto muchísimas veces, vienen sus compañeros y le tienen que empujar, tranquilizar, hablarle como si fuera un niño para que se tranquilice, ¿no? Yo creo que él tiene que pensar mucho sobre esto y hacer un cambio radical, porque si no, le va a perjudicar muchísimo. Todo lo bueno que haga futbolísticamente hablando, lo va a cagar, perdonando la expresión, a otro sentido, ¿no? Así que yo le aconsejo de verdad que encuentren la manera de tranquilizarse, porque así creo que no llegará a ser un grandísimo jugador. Y además, una cosa más, Manu, claro. La camiseta de Real Madrid, el club, la camiseta de Real, no aguanta este tipo de comportamiento. Claro. Este es el problema. Por eso. Si fuera otro equipo, a lo mejor dices, ok, no hay ningún problema, pero el Real Madrid, yo creo que no. Totalmente. Bem, declarações polêmicas e que se tornaram viral. Antes de tudo, sejam todos bem-vindos ao canal Futebol na Casa. Eu sou o Vitor Congo e estou aqui para vos falar de futebol. Bem, essas declarações que nós ouvimos agora são declarações de uma das grandes lendas do Real Madrid, ou seja, uma das lendas do Real Madrid, no caso Mijatovic, o responsável pelo golo que deu o título do Real Madrid na Champions League no ano de 1998. Bem, após a partida entre Valência e Real Madrid, nós sabemos que enfrentaram-se na segunda rodada das eliminatórias e Vinícius Júnior foi sem dúvidas o homem da noite, porém o que acabou impactando mais o mundo foi um dos lances envolvendo o brasileiro, em que foi possível ver primeiramente um contacto físico em que o jogador chega no Willi Orban, uma jogada normal de pressão, e depois disso o Willi Orban, no caso o jogador do Leipzig, acabou caindo. No caso também foi este jogador que fez o gol de Leipzig nesta mesma noite, porque o jogo terminou empatado a uma bola, sendo um gol anotado por Vinícius Júnior e o outro gol anotado por este mesmo jogador, no caso Willi Orban. Bem, no primeiro contacto que ambos os jogadores tiveram, foi possível ver que o árbitro da partida estava a olhar para eles, porque a bola passou por lá. Porém, depois do jogador cair, ele conseguiu passar para os seus companheiros e o jogo continuou com a lei de vantagem. E depois, posteriormente, enquanto os outros jogavam mais além, foi possível ver aqui atrás que Vinícius Júnior, e parece ter dito no jogador que não foi nada, que estava a fazer algum espetáculo. Depois disso deu aquele empurrão normal, comum entre os jogadores. Já vimos bastante cenas parecidas. Porém, o árbitro da partida, nesse momento do empurrão, ele já não chegou a ver. E ao regressar onde eles se encontravam, acabou dando cartão amarelo. Foi um cartão amarelo, eu penso que é da primeira jogada que ele conseguiu ver. Já a segunda já não teve essa visão. Porém, o cartão amarelo parece não ter deixado a muitos satisfeito. Quer sejam vários madridistas, mesmo na Espanha, comentaristas, desde madridistas é normal, os adversários desejavam que fosse cartão vermelho, desde o próprio jogador Willi Orban, que acabou reagindo, dizendo que foi uma falta de respeito, pegar ao pescoço e coisas do gênero.
Então, a reação adversária é compreensível, se entende, porque foram eles os adversários e Vinícius Júnior pegar o jogador rival ao pescoço ou empurrá-lo para o chão. A intensidade foi razoável, não tão bruta, também nem tão básica. Porém, a reação adversária, tanto dos jogadores como dos adeptos, em pedirem o cartão vermelho é normal, entende-se. Porém, isso parece ter revoltado vários comentaristas, jogadores, adeptos mesmo do Real Madrid. Muitos deles chegaram a afirmar que era assim para cartão vermelho. O que eu acho, não compreendo na totalidade por que tiveram esse posicionamento, sendo Vinícius um jogador do mesmo clube, e a jogada não acho que seja assim tão crítica mesmo para o cartão amarelo, cartão vermelho de primeira, uma vez que não era uma jogada decisiva, o árbitro não teve a visão e também não sabemos o que foi que os jogadores disseram um ao outro, então é um lance para, enfim, não podemos aqui afirmar taxativamente se foi ou não para vermelho. Você também pode deixar aí a sua opinião nos comentários. Porém, o que nós queremos destacar é, sem dúvidas, o que Mijatovic disse acerca de Vinícius. Eu vou destacar aqui alguns pormenores. No caso, ele mencionou que o comportamento de Vinícius Júnior não é comum para jogadores do Real Madrid. Primeiramente, eu passo para discordar dessa opinião do Mijatovic, porque só mesmo na última geração, a grande geração do Real Madrid, no caso a geração de Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos e todo o resto, Cristiano Ronaldo, eu diria que tem uma personalidade muito parecida com Vinícius Júnior, e temos alguém com uma personalidade se calhar pior que a de Vinícius Júnior. No meu modo de ver, temos a de Sérgio Ramos, que foi uma das grandes lendas do Real Madrid, jogou por muitos anos. Nós víamos comportamentos reprováveis de Sérgio Ramos nos grandes clássicos. Penso eu que é o jogador com mais cartões vermelhos recebidos nos grandes clássicos. Então, eu acho que é um posicionamento um pouco incompreensível por parte de Mijatovic vir a público e afirmar que o comportamento de Vinícius Júnior é um comportamento inaceitável, não digno de jogadores do Real Madrid. Inclusive, afirmou também que se ele continuar com este posicionamento não será um grande jogador. Também passo por reprovar isso, porque Cristiano Ronaldo tem uma personalidade, como já havia dito, igual a de Vinícius Júnior. Na minha humilde opinião, Vinícius Júnior tem um comportamento comum em grandes jogadores do Real Madrid. Já vimos Cristiano Ronaldo diversas vezes confrontando adeptos, jogadores adversários, tal igual como Vinícius Júnior. Já vimos Sérgio Ramos sendo ainda mais maldoso do que esses dois foram. E já vimos também grandes lendas mesmo que passaram no Real Madrid, como o caso de Zidane, em que nos seus últimos jogos vimos o comportamento que teve. Então, são coisas comuns em campo. Eu também jogo futebol, já joguei e sei como é que é a intensidade quando você se encontra com o adversário, ouves uma outra coisa. É comum acontecer isso. E também, quanto mais você tem um amor à camisola, é comum acontecer isso, a não ser que estejas aí a jogar, mas não levas aquilo a peito. Então, vê-se que Vinícius tem amor pelo Real Madrid e vem representando da melhor maneira possível. Bem, diferente de Mijatovic, para além de Mijatovic, nós tivemos vários comentários muito semelhantes com a de Mijatovic. Tivemos mesmo vários, porque eu acompanho vários madridistas, comentaristas
e desde a imprensa e também por aí afora. Eu não estou aqui lembrando que não estou aqui para defender tanto seja o Vinícius ou dizer que o comportamento aí foi positivo, porém o volume ou o alcance que este assunto do empurrão teve, que merecia cartão vermelho, e ainda ouvir aqueles que são do Real Madrid a defenderem que tinha que ver cartão vermelho. Então, é um pouco complicado ouvir isso e por isso eu venho aqui para fazer essa explanação toda. Então, tivemos mesmo vários elementos do comentaristas, jornalistas espanhóis a reprovarem o comportamento de Vinícius Júnior. Porém, hoje vou falar que Carlo Ancelotti acabou sendo feliz nas suas declarações, porque são declarações que eu concordo imenso. Já vou colocar aqui, depois vamos opinar porque que eu estou afirmando isso. Ouve aí. Tema Vinicius. He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística, y yo nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? ¿Él qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud. No. Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius. Porque nunca ha pasado, en mi historia personal, un jugador de gran talento que sufre la cosa que está sufriendo y que ha sufrido Vinicius, porque alguien se olvida. Yo no me olvido. En Vallecas le han dado un golpe de karate a la cabeza, ni una amonestación, y ahora todo el mundo pide que le sacan tarjeta roja porque ha empujado a un rival contra Leipzig. Yo creo que cuando tenemos que hacer una evaluación de una cosa no tenemos que meter camisetas. Bom, vocês já ouviram aí as declarações de Carlo Ancelotti. Por que eu digo que Carlo Ancelotti saiu feliz com essas declarações? Bem, basicamente eu aponto aqui que as declarações de Carlo Ancelotti foram que nem uma lição para o mundo, porque antes de nós falarmos do que ele disse, do que ele falou sobre, ou vamos falar agora acerca durante a conferência de imprensa, o jornalista ou o repórter perguntou para ele se o comportamento de Vinícius contra o Leipzig, se depois da partida ele aconselhou o jogador ou prefere assim porque aquilo ajuda-o a marcar golos e a fazer assistências. Então foi que Carlo Ancelotti começou por responder a dizer que vamos destacar aqui o primeiro ponto, que é, na visão de Carlo Ancelotti, nunca viu um jogador mais perseguido comparando a Vinícius Júnior, e sendo Carlo Ancelotti um senhor de idade que já viveu mais tempo com relação a mim, então, e olhando também para a história, não sei se é ou não é, porém, é uma pessoa idônea a falar aí. Então, nesse ponto de vista, pelo menos que Vinícius Júnior consta no topo dos jogadores mais perseguidos ao nível mundial, eu aceito sim que consta. Também porque Vinícius vende muito e pessoas que vendem, jogadores que vendem, eu até poderia afirmar aqui que Vinícius Júnior vende mais que com relação a Haaland. E então, sendo um jogador que vende, os comentaristas e todo o resto, quer os adversários, só querem falar sempre de Vinícius Júnior porque sabem que aquilo é mais fácil de ter alguma repercussão. Bem, sendo Vinícius, sendo perseguido, sendo a referência em campo, então tem sempre pessoas que vão falar bem e mal, porém temos visto mais pessoas a arranjarem pontos negativos, a destacarem pontos negativos do jogador, no caso, a sua reação, o seu modo de reagir, sim, que é repulsiva.
porém eu diria que é um tipo de personalidade e desde que não haja violência também faz parte do jogo, porque não sou apologista que as partidas sejam apáticas ou estáticas, em que os jogadores não tenham reações. Eu gosto de emoção e futebol é isso, desde que não haja violência nem contato físico, porém é normal haver sempre alguma pressão ou outra. Porém, vamos destacar aqui, para além de Carlo Ancelotti ter dito que Vinícius é um dos jogadores mais perseguidos e está sendo bastante perseguido só por não ter recebido o cartão vermelho. Porém, eu não digo que foi sim para vermelho, porque depende muito do momento e também não era o ponto central em campo. Então, tanto amarelo como mesmo vermelho ou também sem cartão, não sei se seria motivo para eu criticar a jogada. Porém, Carlo Ancelotti fez uma união desse pormenor aí e nos lembrou do caso do Valência, o que aconteceu em Valência, que Vinícius Júnior acabou sendo vítima de racismo. Depois disso, vimos aí jogadores como Lucas Vazquez e alguns jogadores defendendo o brasileiro, porém, se calhar não houve assim tanta repercussão de comentários a falarem disso. Não sei se é porque por ter sido na Espanha, então, para preservar a imagem do país. Porém, Carlo Ancelotti fez menção a esse momento e destacou também que Vinícius Júnior fizeram o famoso, como se fosse gestos de luta. Eu não sei o termo certo para usar aqui, se é um termo que vocês compreendem, porém vou deixar aí as imagens, vocês podem ver aí que Vinícius Júnior foi cafricado, não sei se esse é o termo certo que eu posso... aqui o Carlo Ancelotti usou o termo de golpe de karatê, é um golpe de luta. Vinícius Júnior foi pego desse jeito, vocês podem ver aí na imagem. Porém, vale lembrar que estes jogadores, nenhum deles teve cartão vermelho neste mesmo dia em Valência. Nenhum deles teve amarelo, porém, em contrapartida, por Vinícius Júnior reagir com o guarda-redes, no mesmo dia que ele sofreu, foi vítima de racismo, com a cabeça já um pouco intensa, porque não é fácil você digerir aquela situação toda de várias pessoas gritarem para si nomes negativos. Então, sendo isso, o árbitro da partida não teve sequer remorso em levantar novamente o cartão vermelho e atribuir ao jogador que estava sendo vítima de várias atitudes negativas. Deram cartão vermelho a Vinícius, foi o único a sair e a pessoa que aplicou o golpe de luta. E agora a pergunta que não se quer calar aqui, eu gostaria de perguntar para vocês, é se vocês acham que Vinícius aí, por ter empurrado o jogador de Leipzig, e esta jogada aqui envolvendo este jogador que pegou o pescoço de Vinícius com um toque de luta, qual dos dois vocês acham que merecia cartão vermelho? E quem sabe assim nós vamos ter diferentes opiniões e pesarmos pela percentagem, vermos a opinião mais remetida aqui para termos uma noção se Carlo Ancelotti foi feliz com as suas declarações. Mas desde já eu já começo por dizer aqui que eu concordo mais com as declarações de Carlo Ancelotti do que propriamente as declarações de Mijatovic, apesar de ele ter começado o seu discurso meio bonito, porque nós sabemos que é uma tática usada por pessoas também negativas, apesar de ser o aconselhável, você começa sempre com elogios, depois vem com a parte negativa, só que foi para além, usou termos que não tem nada a ver e ainda disse se continuar assim não vai ser grande jogador, que acaba por ser uma grande mentira, porque grandes jogadores também são acompanhados de
ego de vez em quando, e é isso que sem dúvida os torna melhores. Bem, é mais ou menos isso que eu tinha para reagir aqui. As opiniões de Carlo Ancelotti foram ditas hoje, antes na conferência de imprensa, antes da partida que será realizada amanhã entre Real Madrid e Celta de Vigo. Então, gostei muito de ouvir as declarações de Carlo Ancelotti. As declarações de Mijatovic foi uma das muitas declarações negativas acerca do brasileiro, por isso Carlo Ancelotti teve essa resposta para todos eles. Você também, se tem alguma opinião diferente aí, não hesites, não tenha receio, diz aí nos comentários e o debate assim vai se estender cada vez mais. Bem, caso tenhas gostado deste vídeo, deste formato, deste modo que nós arranjamos para falar deste tema, deixa aí a sua resposta nos comentários. Caso não, dê aí a sua opinião, onde é que nós podemos estar melhorando. E é mais ou menos isso. Muito obrigado por teres assistido o vídeo e vemo-nos no próximo.